Bom, boa tarde a todos e todas, né? Começamos aqui a nossa terceira aula do curso, né, de Educação em Ciências Física na Infância. E hoje, dando sequência um pouco, né, ao que nós fizemos na aula passada, eu gostaria de começar um pouco ainda contando mais, né, se a Carol me permitir, aí um pouquinho mais, né, daquelas histórias que eu estava falando na semana passada, porque as histórias não terminaram, né? Elas continuam, tem outros capítulos, outras pessoas envolvidas e tudo mais, né? Então, como a gente está gravando, eu, né, tomo a liberdade de ir aqui mostrando para vocês alguns materiais, né, que depois vocês podem estar revendo aí no vídeo, né? Inclusive, deixa eu só fazer um teste aqui, porque como eu mudei o computador, vamos ver se eu consigo fazer uso daquela câmera auxiliar que eu tenho, né? Não, aí, peraí, foi para... Agora entrou na câmera do notebook. Não, agora vamos ver se entrou. Se hoje vai ser possível, né? Acho que eu já vi que não vai ser. Espera aí. Okay, voltei aqui novamente, então eu tenho uma mesa aqui, deixa eu só iluminar para vocês terem mais luminosidade aqui. Bom, então eu tinha, por exemplo, né, comentado, eu até cheguei a mostrar para vocês que existia aí uma revista, né, que foi publicada em 97, da Nova Escola, e aí eu apareço lá na capa com outra pessoa, né, que chama Brincando com a Ciência. Isso está disponível no Google Drive, né, essa capa da revista. E essa outra pessoa que aparece junto comigo na capa é... Só um minutinho, que eu estou percebendo aqui que não pode mexer ali, que sai, ele fecha, né? Então, olha só, a outra pessoa que aparece na capa da revista é o professor Aníbal, né? E o Aníbal, ele é autor desse material que se chama Brinca Ciência, né? Dentre outros. E o Brinca Ciência foi um projeto desenvolvido pelo Aníbal, né? Junto ao museu que existe em Santo André, né? Muita gente não conhece esse museu em Santo André, né? Porque, assim, existe um certo bairrismo, né? Em São Paulo, quer dizer, o pessoal, quando a coisa está na capital, as pessoas conhecem, inclusive a imprensa dá mais destaque e tudo mais. Mas saiu assim da capital, você está na grande São Paulo mesmo, a imprensa já não dá mais aquele grande destaque, né? Para vocês terem uma ideia, esse museu, né, chamado Sabina, Parque do Conhecimento, que foi fundado lá em Santo André, ele é um museu que está instalado simplesmente num prédio do Paulo Mendes da Rocha, né? Que é assim, um dos maiores arquitetos brasileiros, que ganhou uma espécie de Nobel da arquitetura com o projeto dele na Pinacoteca, né? Não que ele construiu a Pinacoteca, o prédio da Pinacoteca, né? Onde está né, a Pinacoteca, um museu de arte, é um prédio do Ramos de Azevedo, antigão já, mas é famoso, né, o fato de que o Paulo Mendes da Rocha fez uma adaptação nesse prédio. Ele ficou fechado muitos anos, aí depois ele abriu, né, já faz muito tempo que isso aconteceu. Teve uma exposição famosa do Rodin lá no prédio da Pinacoteca em São Paulo, tal, né? Aí ela passou por uma reforma capitaneada pelo Paulo Mendes da Rocha. O Paulo Mendes da Rocha é simplesmente o arquiteto que fez, né, esse museu, o prédio desse museu que está lá em Santo André. Então, quem nunca ouviu falar, chama Sabina Parque do Conhecimento, né? Na época que o Sabina abriu, eu tive a oportunidade, né, fui convidado para fazer uma espécie de
bate-papo com os monitores, né? Então, cheguei a conhecer as instalações no museu, lá também tem um planetário, tem um aquário com pinguins, inclusive, né? É bem legal lá. E o pessoal conhece mais a Pinacoteca, não, né? O Catavento, que é um museu de ciências que fica em São Paulo, e que é um museu que acho que já tem uns 14 anos por aí, que substituiu, pelo menos uma década, né? Não sei se 14 anos, ele substituiu a Estação Ciência, né? Mas numa perspectiva mais assim, vamos dizer, a Estação Ciência era mantida pela USP, né? E originalmente era do Ministério da Ciência e Tecnologia, depois passou para a USP, e quando a Estação Ciência foi fundada, né, em 1987, em São Paulo, fez parte do pessoal que foi convocado assim para discutir como seria o prédio da Estação Ciência, a proposta, né, museográfica. O professor Fuad, que eu comentei, né, na semana passada, que eu tinha trabalhado com ele, né, Fuad da ERSAAD, o professor Ernest Wolfgang Hamburger, né, que foi um professor do Instituto de Física da USP, inclusive a Sociedade Brasileira de Física criou o prêmio, né, Hamburger de divulgação científica. Tem o prêmio José Reis, né, mas o prêmio José Reis não é da SBF, o prêmio José Reis é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O da SBF é do professor Hamburger, né, que eu também tive a oportunidade de conhecer lá na Estação Ciência. Bom, e aí, então, o Aníbal, ele participou desse projeto, esse material é muito interessante, e vocês também podem encontrar na internet, clicando, né, procurando no Google Brinca Ciência, vídeos gravados pelo Aníbal, né, onde ele mostra, né, alguns desses experimentos que estão disponíveis aqui no... Deixa eu colocar, né, de ponta cabeça, não dá, né? Estão disponíveis aqui no livro, né? Então, fica essa dica aí para vocês. O professor Aníbal continua ainda em atividade, né? Trabalha com divulgação científica e com a produção de materiais didáticos para exposições e centros e museus de ciências, né? Bom, então, queria um pouco relatar isso para vocês. Depois, que mais aqui, né? Bom, eu estou com uma série de livros aqui no meu colo para compartilhar com vocês, mas aí eu acho que eu vou seguir aqui com o texto. Deixa eu trocar a câmera, né? Foi só um teste assim, para a gente ver se a câmera está funcionando. Se for interessante, a gente depois volta nessa câmera aí. Bom, então, a ideia é o seguinte, né? Antes de eu continuar contando esses causos aí, o que a gente vai abordar hoje, porque assim, a gente vai entrar na temática de hoje, e aí eu vou continuar contando alguns causos a partir da temática. Hoje a gente vai falar sobre a questão da corporeidade, né, na educação e ciências com as crianças, e para falar dessa temática, eu coloquei, né, já desde do início aqui dos nossos encontros, dois textos lá no nosso Google Drive, que vocês podem acessar, né, a partir de um link do Google Drive que está na nossa página do Google Classroom. Um texto é um texto que está em inglês, eu vou depois projetar aqui para vocês, e ele está falando justamente sobre experiências de pensamento, né? E Thinking, Experiment and Embodiment, né? Que é a corporeidade e experiências de pensamento. A gente vai ver do que se trata, o que é a tal de experiência de pensamento e o que isso tem a ver com a questão da corporeidade. É um texto que eu já conheço há algum tempo e que eu encontrei ele, né, garimpando
lá em São Carlos, na biblioteca do Instituto de Física da USP, e que eu já usei com os meus alunos no curso que nós tínhamos, né? Temos ainda, ele existe, né? Eu que não estou ministrando mais, mas é o curso de atividades experimentais, atividades investigativas, né? Na educação em física, né? Ou no ensino de física. E esse texto, eu acho ele raríssimo, né? Porque eu tive procurando agora para os nossos encontros mais sobre esse assunto, né? Da corporeidade no ensino de física, e esse é o texto assim mais específico que eu encontrei sobre isso especificamente. Então, eu vou abordar esse texto com vocês e depois, como eu disse, né? Eu montei algumas atividades aqui para a gente estar refletindo um pouco sobre esse texto e outros, né? Bom, aí, num segundo momento, eu vou, vamos ver aqui se der tempo, né? Mas eu espero que dê, né? Porque o segundo texto, eu coloquei ele mais recentemente lá no Google Drive, porque eu tive, assim, que procurar muito esse segundo texto, porque eu tinha ele em num livro aqui, aí tive que procurar o livro, não encontrava o livro, aí fui procurar o texto na internet, não encontrava o texto na internet, aí finalmente eu localizei ele, deixa eu já compartilhar com vocês, para vocês não ficarem perdidos aí. Deixa eu só... O primeiro, que ainda não é esse texto que eu falei que eu estava procurando, é esse que eu acabei de citar, né? Deixa eu só... que a minha telinha, como eu estou numa telinha menor, tem que me adaptar a ela. Então, esse aqui, né, experimentos de pensamento e a cognição, vamos dizer assim, corporificada ou incorporada, né? Então, esse é o texto mais específico assim sobre a questão da corporeidade no ensino de física, na educação científica, ok? Agora, o outro texto que eu disse que tive que dar uma procurada, porque não estava encontrando na internet, então acho que eu coloquei ele ontem no Google Drive, depois de procurar bastante, né? Vamos ver se eu estou com ele aqui já aberto, mostrar para vocês. Eu acho que eu não abri ele, ainda vou abri-lo aqui no meu computador para compartilhar com vocês. Só um minutinho aqui. Pronto, abri ele. Agora, vamos compartilhar. Então, esse segundo texto é esse aqui, olha. A noção de corpos conscientes na obra de Paulo Freire. Esse texto ele é desse professor Luiz Gonzaga Gonçalves, e assim como eu descobri esse primeiro texto do Embodiment, né, na biblioteca lá do Instituto de Física da USP em São Carlos, esse aqui do professor Luiz Gonzaga Gonçalves, eu descobri ele num livro, como eu estava dizendo, né, aqui mesmo da UFPB, num sebo, né? E esse texto ele é simplesmente fantástico, inclusive percebi, né, nessa minha busca, que ele é bastante citado, né? E é interessante porque o Luiz Gonzaga Gonçalves, que eu não conheço pessoalmente, eu acho que foi um professor da Universidade Federal da Paraíba, né? Eu digo que acho que foi, talvez ele já tenha se aposentado, né? O texto está identificando ele como fazendo parte do programa de pós-graduação, mas eu não sei se isso ainda continua. E nesse texto, o professor, né, Luiz Gonzaga Gonçalves, ele vai percorrer a obra do Paulo Freire, né, na tentativa de encontrar, ao longo desta obra, a noção de corpo consciente, né, que, no caso, especificamente,
o Paulo Freire está utilizando, né, essa ideia para discutir a educação popular, né, a cultura popular, o conhecimento popular, mas ele também, né, em alguns momentos, faz referências, né, à educação infantil. Eu não sei se vocês sabem, né, o Paulo Freire tem uma filha que se chama Madalena Freire, que é uma educadora importante também, e que, não sei hoje, né, atualmente, mas ela trabalhou, né, nos anos 80, ela foi uma das sócias fundadoras da Escola da Vila, que foi uma escola importante em São Paulo, né, ao lado da USP, tanto para a educação das crianças, como para a formação de professores nessa faixa aí de atuação na educação, ou seja, de educação para as crianças, sobretudo as crianças, né, da educação infantil. Né? Então, a Madalena Freire tem, né, esse famoso livro, não sei se vocês conhecem, né, A Paixão de Conhecer o Mundo, e o Paulo Freire, né, ele chega a citar esse livro da Madalena Freire, eu vou mostrar mais adiante, num texto onde ele está justamente falando sobre a ideia de corpo consciente. Então, eu acho que tem relações com a questão, né, da educação em ciências para crianças, e o texto da Madalena Freire nem se fala, né? Quer dizer, esse livro da Madalena Freire, na verdade, é um relato dela, né? Reflexivo, justamente do período em que ela atuou como professora das crianças, né, na educação infantil, e nós vamos comentar sobre um capítulo desse livro aqui, no próximo encontro, inclusive. Né? Bom, então, a ideia é começar pelo texto, né, do Embodiment, e depois a gente rumar aqui para o texto do Paulo Freire, e aí eu vou comentar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês sabem também, mas em torno das ideias do Paulo Freire, no Brasil, circulam várias outras ideias também, né, na área de educação em ciências. Não só em educação em ciências para crianças, mas educação em ciências para, né, inclusive no ensino médio, educação ambiental e outras. Né? Então, talvez isso seja uma novidade para algumas pessoas, mas isso no ensino de física está muito bem caracterizado, porque, inclusive, parte da equipe que foi, né, para Guiné-Bissau, né, com o Paulo Freire, eram da área de ensino de física, né, o professor Delis Oikov, o professor Angotti, né, que são ainda professores da Universidade Federal de Santa Catarina, e esses caras escreveram coisas depois, e tem toda uma tradição aí de ensino, de educação em ciências, né? Pautado nesse trabalho, né? Nesses trabalhos aí do professor Delisokov e Angotti, que eu vou mostrar depois que a gente falar do primeiro texto. Então, vamos para o primeiro texto. Carol, você quer comentar alguma coisa antes de eu começar o primeiro texto sobre isso? Não? Podemos seguir adiante, então? Eu fiquei, na verdade, curiosa, né? Não sei, acho que você já fez uma apresentação, né? Assim, dos dois textos, e não sei o quanto as pessoas vão se sentir à vontade para dividir isso comigo, mas eu fiquei curiosa como que os participantes do curso, né, entenderam a proposta do encontro de hoje, né? Quando a gente propõe pensar a corporeidade, né? E como que chama mesmo? A corporeidade e como que você chamou? Estou sem a... Do primeiro texto você está falando, né? A Não, questão o tema da livre aula de pensamento. hoje mesmo, né? A corporeidade e tá lá na pauta, né?
de uma forma... Como que isso bateu em vocês? Alguém gostaria de dividir aqui, né? O que Acho que vocês... uma boa questão para a gente começar, né? Porque eu até questionei o Marcos, eu conheço essa discussão, né? A gente tem pensado esse viés, mas eu até achei que era mais que essa discussão estivesse mais no final do curso. Depois fui ver a pauta, como o Marcos disse, eu estou numa interface aí de UTI, casa, estou meio disparatinada aí com as programações. Mas se alguém, né, se sentir à vontade de abrir o microfone e dividir conosco essa compreensão, ou mesmo com o chat, né, o que se entende aí, né, quando a gente propôs que o encontro de hoje... Não assustou vocês, porque está todo mundo aqui, ó, estamos com os 24, então não foi nada que assustou tanto, mas se assustou também ficaram curiosos, né? Como que foi essa recepção aí com o tema do encontro de hoje? Bom, no chat, o que nós temos aqui? Vamos lá, gente, vamos circular o pensamento aí, a massa pensante. Será que está tão tranquilo assim a temática? Ou está todo mundo assim totalmente perdido, que não quer nem se arriscar a falar nada? Acho que eu vou tentar, então, professores. Fala, Juliana. Opa, então vai. Professora, desejo melhoras para a mãe da senhora, que tudo se resolva rápido e da melhor forma possível, tá? Obrigada. Nada. É, recentemente, numa disciplina aqui da pós, uma disciplina sobre ensino de matemática, a gente estava discutindo aonde fica a memória, né? Aonde que é esse lugar que está a memória, né? Então, assim, uma primeira resposta, né? Assim, acredito que equivocada, seria na mente, né? No cérebro, né? Aí a gente chegou no consenso, falei que ela está dividida ali entre os sentidos, né? Então, nesse sentido, assim, eu recebo a proposta da aula de hoje, né? Do encontro de hoje, como integrar o corpo, né? No processo de ensino e aprendizagem. É o que eu estou pensando que vai acontecer. Obrigado. Obrigada, Juliano. Quero comentar também algo do que você falou. Aonde fica a memória, né? Eu também tenho pensado isso, principalmente pela experiência atual que eu estou passando, né? A Morgana divide aí conosco, né? Imagino que seja algo relacionado com aspectos de sensações e emoções. Isso aí, vamos pensar alto. O mais gostoso é isso. A Marta divide com a gente, né? Acredito que é compreender essa criança em sua integralidade, inclusive corporal, e como o ensino de ciências pode colaborar com o desenvolvimento infantil. Aí a Morgana completa, né? Através disso, estimular memórias e raciocínios. Legal. Então, aparece aí a questão da integralidade, aparece a questão da memória, a questão das emoções, né? Eu tenho entendido a memória, Juliano, que a memória não tem a ver com a história, que a memória tem a ver com a geografia, né? A geografia nesse sentido daquilo que nos afeta, né? Um percurso que faz em nós. E dessa forma eu acho que a memória é corpo, né? Eu acho que a memória é aquilo que passa pelo corpo, né? Aquilo que te afeta. Então, esse movimento da ciência moderna, né, de separar corpo e mente, acho que a gente tem
tem visto os limites, né, dessa separação. Então, não só dando um gostinho aí, né? Legal conhecer, eu acho que é isso, né? É de uma certa forma pensar esse processo para além da razão, né? Para além, não pensar corpo e mente como coisas separadas, né? Eu acho que a discussão está por aí, né? A Morgana completa lá. Meu filho de 3 anos só compreendeu o que era quente depois que passou o dedo numa vela. Muito bom. Legal. Eu só queria pegar esse exemplo da Morgana, do filho dela que passou o dedo na vela, né? Porque tem um episódio clássico do socioconstrutivismo vygotskyniano, que é justamente a ideia da mediação, né? E da mediação, por exemplo, pelo signo, né? Então, veja, do ponto de vista, né, do aprendizado sem uma mediação, toda criança teria que passar, né, a mão pela chama da vela para perceber, né, que a chama é quente e que pode queimar o dedo, né, pode queimar a mão, né? Mas, do ponto de vista justamente do papel da educação, do papel da mediação, nem todos precisam fazer isso, né? A partir do momento que alguns já o fizeram e já constataram isso, né? Então a gente teria aí o processo de mediar esse conhecimento, sei lá, que é o conhecimento de que passar a mão por uma chama, né, de uma vela é perigoso, pode queimar a mão, então nem todos precisariam fazê-lo, né? E isso justamente caracterizaria, o aspecto interessante disso é que isso caracteriza justamente o avanço rápido, entre aspas, né, do conhecimento humano, da evolução humana, né, de como as relações sociais, de como as mediações entre as gerações, né, contribuem para que a gente chamaria de, né, o Tomasello, que é um pesquisador do socioconstrutivismo, né, chama de efeito catraca, né? Então, o que é do conhecimento, né? O que é o efeito catraca? Quer dizer, a catraca ela gira só no sentido. Então, a ideia é de que o conhecimento ele gira no sentido do avanço, né? Assim, vamos dizer assim, do conhecimento na medida em que as novas gerações são educadas pelas gerações que estão aí presentes, né? Mas, claro que tudo isso sujeito a polêmicas, né? Sobretudo nesse momento que nós vivemos, em que parece que a catraca está girando no sentido contrário, né? E nós estamos retrocedendo, né? Então, essa ideia do que é a civilização, né? Inclusive de uma civilização que se pautou nos últimos séculos, né, pelo desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, por um certo racionalismo, e que nos conduziu, de uma certa forma, a esse estado altamente preocupante, né, que nós nos encontramos, né? Então, por exemplo, Habermas e o pessoal lá da Escola de Frankfurt vai falar, né, de uma racionalidade instrumental e que é justamente esta racionalidade instrumental que nós precisaríamos combater, né, e pensar numa outra forma de racionalidade. Agora, essa questão da memória, eu acho interessante que ela tenha surgido, né? Porque eu diria o seguinte: quando a gente está falando, né, de corporeidade, né, do papel do corpo na construção do nosso conhecimento do mundo, da nossa experiência no mundo,
parece assim que é meio tranquilo, razoável, esperado que a gente associe essa discussão com a infância, né? Porque a infância, efetivamente, seria essa etapa, né? Onde nós estamos colocando as mãos, né? Na chama da vela para perceber o que acontece, né? No entanto, o que a gente vai ver, meio que já levando para o primeiro texto, é que isso não diz respeito somente à infância, né? A ideia da relação entre a cognição e a corporeidade e o conhecimento científico, né? Vamos colocar essas três coisas, elas são complexas nessas relações e elas avançam pela vida adiante, inclusive envolve os próprios cientistas e episódios de construção histórica do conhecimento científico. Eu diria o seguinte para vocês, né, para situar, como eu situaria essa discussão. Para mim, especificamente, eu acho que toda referência atual de teoria de aprendizagem que busque construção do conhecimento científico a partir da organização cognitiva do sujeito estritamente, para mim, é uma teoria de aprendizagem que não dá conta da aprendizagem, né? E aí eu vou já citar especificamente ao que eu estou me referindo. A teoria da aprendizagem significativa é uma delas, né? Então, quando a gente está muito preocupado, né? Vamos voltar lá nos pressupostos da teoria da aprendizagem, né? Significativa, em construir conhecimentos, né? A partir do que o sujeito já conhece, ótimo, né? Até aí tudo bem. O problema é como a gente faria essa construção de conhecimento a partir do que o sujeito já conhece, organizando e hierarquizando a informação. Só que o que a gente entende, né, que a questão da construção do conhecimento científico é muito mais do que trabalhar no âmbito formal e conceitual. Quer dizer, o conhecimento científico, a construção do conhecimento científico se dá, né, em outras relações do sujeito com o mundo que não passa única e exclusivamente pelo conceito, né? Pelo aspecto, né? Formal, vamos dizer assim. Então, é daí que essa discussão ela passa pela infância, né? Mas ela incide em vários outros níveis, né? de aprendizado, e o nosso pressuposto é esse, né? De que a construção do conhecimento científico não é uma questão de organizar cognitivamente os conceitos na cabeça do sujeito. É muito mais do que isso. Então, eu vou retomar o primeiro texto, e daí, então, a gente vai passando um pouco por ele e fundamentando um pouco isso, né, numa perspectiva mais, assim, do conhecimento científico na física mesmo, né? O texto do Paulo Freire já não vai incidir diretamente na construção do conhecimento científico, mas as questões que ele traz também envolvem, ou estão envolvidas, melhor dizendo, na construção do conhecimento científico. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui e vou voltar a compartilhar o primeiro texto, né? O problema é que sempre que eu saio do texto, eu acabo saindo efetivamente do texto, né? E aí eu preciso abri-lo novamente. Como hoje eu estou aqui com o meu notebook, estamos apanhando, né? Bom, então, estamos aí com
com o texto. Deixa eu preciso tentar apagar uma janelinha aqui que está bem em cima do texto. Pronto, já consegui, né? Bom, eu havia efetivamente feito toda uma marcação do texto, né, para estar compartilhando com vocês, mas é justamente esse arquivo da marcação que estava no meu desktop que deu problema, né? Mas o que a autora vai trazer aqui para a gente, sempre pensando diretamente na questão, né, do conhecimento na área de física, né, é que, vamos dizer assim, que os nossos modelos mentais, né, eles são gerados, né, por raciocínios que ela está chamando, né, de heurísticos, conhecidos como experimentos de pensamento, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dos experimentos de pensamento. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas no campo talvez o pessoal da pedagogia não tenha ouvido, né? Ou até tenha, né? Mas o pessoal na física, a gente, quando está ensinando física, a gente costuma, os livros até didáticos, recorrem a alguns experimentos de pensamento, no sentido de fazer o sujeito pensar numa determinada situação física e concluir pela possibilidade ou não dessa situação física vir a acontecer ou não ser possível de acontecer, e, a partir daí, inferir conhecimentos científicos relacionados a essa situação física, né? Então, o experimento de pensamento ele foi originalmente, acho, cunhado, né, em alemão, o termo, que é Gedankenexperiment, né? E o Einstein usava muito essa ideia, né, da experiência de pensamento. Inclusive, não sei se vocês já ouviram essa história, né, mas conta aí o Einstein que, por volta de 16 anos, ele teve um sonho onde ele corria segurando um espelho, né, na frente da face dele. Obviamente que esse sonho do Einstein eu já estou contando assim de memória, né? Então não é exatamente com essas palavras que ele descreveu o sonho dele, mas a ideia é esta, né? Então que ele está correndo com um espelho na frente da face dele, né? E que aí ele começa a pensar o que aconteceria com a imagem da face dele no espelho se ele fosse aumentando a velocidade dele até que ele atingisse a própria velocidade da luz, que é justamente a velocidade, né, com que existe aí uma troca de informação entre vamos dizer assim, a face dele e a imagem dele no espelho, né? Quer dizer, para ele ver a imagem dele no espelho, tem que ter uma fonte de luz, né? E essa luz vai incidir na sua face, vai refletir no espelho, e tudo isso se daria à velocidade justamente da luz. Então, se a reflexão da imagem dele no espelho se dá à velocidade da luz e ele está correndo à velocidade da luz, será que a luz que é refletida no espelho dele, na face dele, atingiria o espelho ou não? Porque o espelho também estaria se deslocando à velocidade da luz, né? Então, parece que a luz refletida pela face dele, se deslocando à velocidade da luz, não atingiria um espelho que também está se deslocando à velocidade da luz. Então, a ideia é que o que aconteceria quando ele atingisse a velocidade da luz? Será que ele deixaria de ver a face dele no espelho? Veja, isso é uma típica experiência de pensamento, né? É uma experiência que nós estamos fazendo com a nossa imaginação e tentando, a partir desse exercício, gerar, vamos dizer assim, conhecimentos que logicamente façam sentido ou não. A questão é que, quando a gente está
elaborando uma experiência de pensamento dessa, no que nós estamos nos pautando para guiar, né, para orientar a nossa imaginação. Então, de acordo com a autora desse texto, basicamente o que vai orientar o sujeito para a formação, né, desses esquemas mentais são justamente as experiências corporais, né? Então, ela vai dizer, né, que o conhecimento corporal, né, ele é extensivamente usado na resolução de problemas, né, em situações de resolução de problemas na física, né? Isso ela está colocando aí no primeiro parágrafo, né? E então ela segue argumentando, inclusive a partir de uma espécie de um artigo, né? Ela é uma espécie, não é um artigo, embora eu o encontrei publicado num livro como um capítulo. Ela segue argumentando que essas experiências de pensamento, então, elas que são importantíssimas, né, no desenvolvimento do conhecimento científico, elas seriam expressões justamente dessa ideia de que, por meio, né, da nossa experiência com o mundo, nós construímos esquemas corporais, né, que aí vamos pensar, né, uma memória corporal que nós utilizamos de forma heurística. O que é de forma heurística, né? Quer dizer, não é de uma forma algorítmica, né? Mas a gente vai pensando alguns elementos, né, dessa experiência corporal, desses esquemas corporais, para a construção de conhecimentos no campo das ciências, né, no campo da física, ok? Eu estou conversando aqui com vocês, como eu não tenho as marcações no texto, estou tentando, ao mesmo tempo que eu falo, identificar alguns trechos do texto que eu meio que estou parafraseando, né, a partir da minha fala, ok? Então, vocês vão ter a oportunidade, o texto está disponível, né, no Google Documentos, lá para que vocês possam ver o texto em mais detalhe. Ele é um texto relativamente grande, né? E ele tem uma parte que é essa, onde ela traz essa argumentação teórica, e, num segundo momento, ela vai analisar experimentos, né? Ela propõe um experimento de pensamento para adolescentes, e inclusive envolvendo, né, o deslocamento, né, assim, imaginativamente, né, numa bicicleta, e, a partir da situação que ela propõe, os jovens vão, né, pensar nos seus esquemas corporais, com pilotar uma bicicleta, tal, para que eles possam, a partir de um experimento de pensamento, responder à questão que ela traz. Eu já vou, mais adiante, mostrar qual é essa questão, né? Bom, ela também vai caracterizar o experimento de pensamento, e eu acabei dando um exemplo, né, que é esse do Einstein, mas um outro experimento de pensamento famoso, né, é o do Galileu, quando ele vai construir um argumento, né, justamente por meio de um experimento de pensamento, para mostrar que a queda dos corpos, né, a velocidade de queda dos corpos, independente da massa dos corpos, né, diferentemente do que o senso comum pensa, né, de que corpos mais pesados chegam primeiro ao solo, justamente porque são mais pesados. Galileu vai mostrar que, na verdade, a velocidade com que esses corpos chegam ao solo, quando lançados livremente, né, não depende da massa deles. E aí, então, ele propõe um experimento de pensamento, né, que eu acho que não é muito aqui o caso agora da gente detalhar, mas a ideia é que ele junta, né, nesse experimento de pensamento, dois corpos de massas diferentes, né? Então, seria aí o W1 e o W2 da figura,
E ele vai dizer, então, que juntando esses dois corpos, né, você tem um corpo, então, de massa maior do que cada um deles, né? Então, se esse corpo tem uma massa maior do que cada um deles isoladamente, esse corpo chegaria no solo primeiro do que qualquer um dos corpos soltos separadamente, né? Só que aí a gente cairia numa contradição lógica, pensando dessa forma, justamente porque, se nós amarramos dois corpos de massas diferentes e a velocidade de queda deles depende das massas, o corpo de massa menor vai retardar o corpo de massa maior, né? Então, se ele vai retardar o corpo de massa maior, eles vão cair com uma velocidade aí intermediária entre a velocidade aí do corpo 1 e do corpo 2, e não com a velocidade máxima, conforme nós concluiríamos pelo fato de terem a maior massa, né, quando estão amarrados. Então, a gente cai numa contradição lógica, né? Então, a ideia do experimento de pensamento é justamente essa, né? É uma articulação entre o raciocínio lógico, e aí vocês estão vendo, tem as argumentações aqui que eu acabei mencionando agora, mas os nossos esquemas mentais, os nossos esquemas corporais, né, relacionados às nossas vivências corporais, né? Então, ela vai dizer, olha, que o experimento de pensamento traz os seguintes componentes, né? Bom, um mundo imaginário, né, que é um construto mental, né, representado de forma gráfica ou qualquer outro tipo de representação, né, tais como objetos, né, e por aí vai. Um problema que a gente tem que resolver, né, que a gente tem que testar uma hipótese, por exemplo, né, que corpos mais pesados caem com uma velocidade média maior do que os corpos mais leves, né? Um experimento que nós não efetivamente realizamos na prática, mas nós trazemos esse experimento, né, na mente a partir justamente da nossa, do nosso registro, né, do nosso repertório aí corporal de vivências no mundo, né? Então, no caso aqui, a experiência de pensamento galileana envolve dois objetos, né, de pesos diferentes, né, que são lançados livremente aí em queda livre de um mesmo ponto ao mesmo tempo, né? E os resultados experimentais, né, que ela colocou entre aspas, inclusive porque não são propriamente experimentais, né, são experiências de pensamentos, né, que permitem, né, portanto, conclusões baseadas sobre derivações lógicas dos resultados, novamente, os resultados aqui entre aspas, né? Bom, aí um outro experimento de pensamento que ela traz é justamente o famoso, né, experimento que a gente vê muito em livro, né, didático, que ajuda a gente, inclusive ainda trabalhando com a ideia de trem em movimento, porque na época de Einstein, né, era a coisa mais rápida aí que a gente poderia pensar, né, no início do século XX, né? Então, a ideia de que se você tem um observador, né, vamos dizer assim, em repouso, né, em relação a outro, né, que está em movimento, né, num trem, né, num vagão de trem, o que acontece é que se o observador, né, que está parado, por exemplo, numa plataforma, ele vê dois acontecimentos simultâneos para ele, né? No ponto A e no ponto B, por exemplo, duas luzes ou dois raios que caiam simultaneamente, para quem está dentro do trem, esses eventos não serão percebidos como sendo simultâneos, né? Então, essa é um experimento de pensamento, né, que você vai articulando para depois chegar à conclusão lógica de que a velocidade da luz é um invariante, né? Não depende dos
dos referenciais, né, esteja em momento de velocidade constante ou em repouso, né, ela é a mesma. E aí o problema do espelho do Einstein, né, estaria meio que resolvido, porque independente dele estar correndo a velocidade da luz segurando o espelho ou dele estar em repouso segurando o espelho, como a velocidade da luz independe do referencial, ele veria a imagem dele nos dois casos, ou ele correndo a velocidade da luz ou ele em repouso, tá? Bom, aí ela vai falar justamente dessa cognição incorporada, vamos dizer assim, né? E ela vai citar, né, o Ernest Mach, né, que foi um dos professores de Einstein, né? E ele vai falar aí dos conhecimentos instintivos, né? E Piaget, né, sugerindo, né, que as raízes das operações, das funções, né, do pensamento operacional são, né, sensório-motoras construídas, né, através da experiência corporal. E aí vocês vão ver que mais adiante eu vou falar da Constance Camille, que é quem é uma das pesquisadoras que vai levar essas ideias do Piaget adiante, né, e vai propor que se trabalhe com as crianças aí nas educação infantil, nas séries iniciais, justamente com as atividades que ela chama de conhecimento físico, né? E as atividades de conhecimento físico são justamente essa etapa de construção de esquemas corporais que posteriormente serão estruturados a partir de esquemas mentais mais elaborados, né? Bom, deixa eu só, acho que acabei aqui aumentando a tela sem querer. Tentar diminuir, não consegui, mas vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo resgatar aqui o momento que ela propõe o exercício de pensamento para os alunos aqui, né? Os jovens. Aqui, olha. Aqui ela descreve qual seria esse experimento de pensamento, né? E aí ela vai depois, a partir do momento que foi proposto esse experimento, que os alunos, né, de 15, 16 anos, então aí nós não estamos falando mais propriamente de crianças, né? Se organizam em grupos, vão discutir a questão e aí depois ela vai analisar as respostas, né? E vai tentar caracterizar alguns dos esquemas corporais que esses jovens teriam utilizado, né, na elaboração da resposta ao experimento de pensamento colocado, né, por ela. Então, você está correndo, né, numa corrida, né, numa bicicleta justamente feita para correr, né? Obviamente, você necessita levar junto consigo água, né, para o corredor, né, precisa ali se abastecer de água e também, né, ele não pode parar no meio do caminho, ele tem que tomar água de alguma forma aí e levar essa água junto com ele. Os organizadores né, providenciam 4 recipientes, né, que não têm tampa, né, e que estão completamente cheios de água, né, então até aproximadamente 3 centímetros né, do topo aí do recipiente. Você tem dois caminhos, né, 2 estradas aí de terra, né, que estão disponíveis para você fazer o seu percurso, e você pode escolher por qual dessas estradas você vai, né? A primeira é uma estrada relativamente curta, estreita, né, mas ela é cheia de pedras, né?
E a segunda já é maior, né? Mais longa, tem uma inclinação moderada e mais suave que a primeira. Então, o vencedor é aquele que chegar primeiro, né? Você não pode perder a água, né? Pelo caminho, senão você vai morrer de sede, né? Qual caminho você escolheria para otimizar suas chances de vencer essa disputa? Tá? Então, esse experimento de pensamento é formulado para os jovens, né? E aí vocês imaginam, né, para quem é do campo da física ou quem não é do campo da física, que tipo de conhecimentos implicitamente estariam envolvidos nessa situação aí dos jovens, né, andando nessas bicicletas, porque a água não pode cair, então, se ele vai pelo caminho mais longo, ele corre o risco, né, de demorar mais tempo, mas, por outro lado, o que vai pelo caminho mais curto vai encontrar uma estrada que a bicicleta tende a trepidar mais e, portanto, a água pode cair com maior facilidade, né, dos recipientes, porque eles estão quase cheios até a boca. Então, o que você faz, né? Bom, os esquemas corporais que ela caracteriza aqui, né, são 4, né, e acho que não cabe muito para a gente agora estar falando deles, né? Eu só achei interessante, quando estava lendo, que um desses elementos de esquemas corporais, né, eles estão baseados numa concepção assim, vamos dizer, intuitiva não é bem a palavra, né, mas um esquema corporal que envolve considerações de simetria, né? Então, parece que essa ideia da simetria para resolver problemas, inclusive problemas aí práticos, né? Não só problemas teóricos na física e na ciência, parece que está muito presente, né? E eu lembrei, quando estava lendo o texto, de uma experiência que eu tive com os meus alunos licenciandos, quando eu estava fazendo o meu doutorado, né? Com localização de centro de massa em figuras planas e simetria, quer dizer, como eles utilizavam o raciocínio de simetria para tentar resolver um problema de localização de centro de massa. Rapidamente, eu vou fechar o texto aqui, vou compartilhar com vocês uma imagem. Então, por exemplo, eu entregava aos alunos, né, e eles podiam discutir em grupos, uma figura plana como essa aqui, né, uma figura de isopor, por exemplo, e vocês estão vendo que ela não é um quarto de círculo, tá? Ela é assimétrica, então não é necessariamente um quarto de círculo, e eles tinham que resolver o problema de achar o centro né, o centroide dessa figura sem fazer experiência, né? Então era meio que um experimento de pensamento, né? E aí eles iam registrando o que eles estavam pensando, como é que eles achariam, né? Sendo que, inclusive, no curso eu tinha alunos que eram licenciados, mas muitos já tinham cursado engenharia e não necessariamente tinham acabado o curso, mas tinham feito alguma coisa. E que eu me lembre, praticamente ninguém tentou usar algum tipo de expressão, inclusive eu forneci para quem queria, né? Isso aqui, se a gente colocar no sistema de referência, eu fornecia a função desse perfil, mas ninguém fez uso dessa função também. E aí eles tentavam resolver esse problema usando o raciocínio de aproximações, né, simétricas, para tentar localizar esse centro de gravidade, ou esse centroide aqui da figura plana, por meio de raciocínios de simetria. E aí, depois, né, deles discutirem
entre eles e tudo mais, eu entregava uma base e aí, então, eles podiam, né, tentar equilibrar a figura nessa base, localizar, eu estou aqui com o meu ventilador ligado, localizar o centro de massa da figura plana, e aí, então, a gente usava isso para começar a discutir o centro de massa de figuras planas, né? Usar as fórmulas para a gente achar esse centro de massa, seja do ponto de vista discreto, né? Somatório de composição de figuras, ou as integrais lá para calcular o centro de massa, né? Então, vocês vejam que isso que a autora traz no texto corrobora a minha experiência com esses alunos, né? Bom, então, o que a Constance Camille, né, vai trazer nesse livro, que é um clássico assim, né, vamos dizer assim, da educação em ciências para as crianças, né, que se chama Conhecimento Físico na Educação Pré-Escolar, Implicações da Teoria de Piaget, né, são as atividades de conhecimento físico que ela vai propor, né, que se trabalhe com as crianças, sendo que essas atividades de conhecimento físico elas teriam uma estrutura que, em passos, né, segundo ela, poderia ser caracterizado da seguinte forma. Eu estou tentando achar aqui no livro o que caracteriza, né, as atividades de conhecimento físico, né? Bom, mas significa, basicamente, a ideia é que as atividades que envolvem, inclusive, o conhecimento da física, aí falando da física enquanto ciência, são interessantes para trabalhar com as crianças, porque essas atividades envolvem o quê? A ação das crianças sobre objetos e a reação imediata desses objetos à ação das crianças, que permite a essas crianças, portanto, construírem esquemas, né, a partir, né, da observação da reação dos objetos às suas ações, né, esquemas, vamos dizer assim, corporais de interação causal com esses objetos, né, com esses fenômenos. Então, se eu faço isso, acontece aquilo, se eu aperto, se eu jogo a bolinha, acontece assim, assado, né, o que é mais difícil de observar numa experiência biológica, né, de crescimento de uma planta, que aí demora um tempo maior, ou mesmo numa reação química, né, que aí é mais, vamos dizer assim, a interpretação de uma reação química envolve aí elementos mais complexos até do que um fenômeno físico, né? Bom, então, inclusive, mais recentemente foi publicado no Brasil, mais recentemente, mas não necessariamente o livro foi feito agora, né? Um livro mais explicitamente que menciona a física, né? O ensino de física para crianças de 3 a 8 anos, quem diria? Né? E o ensino de física para as crianças de 3 a 8 anos não é ensinar as leis de Newton para as crianças, tá? Então, é isso que eu vou um pouco mostrar aqui para vocês, né? O que se propõe, o que elas estão propondo nesses materiais, né? Ok? Mas isso eu vou mostrar para vocês depois de eu... agora vamos parar um pouquinho, vamos ver o que vocês estão escrevendo, né? Vamos ver o que a Carol tem para falar para a gente também. E aí eu retorno com o texto do Freire, né? Rapidamente, a abordagem do Freire vai ser mais rápida, né, do que essa primeira, para, a partir daí, então, a gente pensar essas questões aqui, né, no curso que a gente está trabalhando com vocês, né? Eu só quero mostrar também, olha, esse livro aqui se chama justamente O Laboratório da Mente, Experiências de Pensamento nas Ciências Naturais, né? Então, para vocês verem que
essa questão do pensamento é uma discussão epistemológica, na verdade, é um debate filosófico, né? E que justamente vai nessa direção de entender as relações entre a experiência e a cognição na construção do conhecimento científico. Ok? Bom, então, vamos lá, né? Carol, se chegou a acompanhar aqui o chat, Sim, o que o pessoal acompanhei. tá Mão dizendo aí? levantada, o João quer falar. Vai lá, João. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Professor, seria mais assim uma provocação, né? Porque a gente vê aí, né, que quando a gente fala quando o senhor estava falando aí do ensino, né, voltado para a infância, né, a gente vê muito essa questão deles terem um contato, né, com experimento, né, com concreto, né, e aí à medida que vai se passando, né, a impressão que eu tenho, professor, é de que a gente vai abandonando, né, a gente abandona as experiências e vai ali para o teórico. Será se isso, né, aí fica o questionamento, dificulta o aprendizado ou cai o rendimento deles, né? Seria mais assim uma provocação. Bom, vamos continuando, aí a gente comenta, né? O que o João comentou, tem mais alguma coisa que você viu aí na mesma direção, Carol, polêmica ou divergindo, corroborando? Não, no chat os demais estão pedindo link do Drive, enfim, coisas burocráticas do curso. Acho que é esse diálogo com o João. Eu não sei se eu entendi a pergunta do João. Professora, é porque assim, quando a gente vê a infância, né, as professoras elas gostam muito, né, de levar, seja um papelão, seja uma latinha, né, elas levam muito coisas assim para a sala de aula, né, e quando chega no ensino médio ou até mesmo no fundamental, parece que a gente abandona, né, esses recursos, né, esses recursos empíricos, né? Isso atrapalha no ensino, não? Influencia? Entendi, né? Como se tivesse, acho que você está nos provocando a pensar aí o movimento que a infância, né, a educação da criança permite uma maior manipulação, uma maior criação, uma relação com o lúdico, com esses materiais da cultura científica, e conforme a educação, né, a gente sai da educação infantil e passa para o ensino, né? Fundamental, médio, enfim, esses processos vão se tornando mais formatados, né? Mais relacionados à perspectiva cognitiva, talvez, como o Marcos começou a dizer, né? Com menor liberdade, como você complementa aí no chat, com menor espaço de criação, né? E o impacto que isso tem para a relação da apropriação do conhecimento científico, né? É isso? Tentei Isso, colocar. professor. É isso? Isso, perfeito. Bem, acho que é uma leitura interessante que a gente pode colocar no centro, né? Eu entendo aí como centro da provocação da aula de hoje, né? Talvez, não acho que é generalizado, viu? Porque a gente tem um movimento de docilização dos corpos na infância muito grande, muitas escolas vendendo quanto mais cedo, né, essa formatação dos corpos infantis, né? Então, a gente não pode também achar que é um espaço perfeito. Acho que até precisaria de mais liberdade, né? Falo até por experiência enquanto mãe, os pais estão a todo momento perguntando quando vai começar a aula de inglês, de computação, né? No intuito mesmo de antecipar toda essa disciplinarização do mundo já na educação infantil, né? E dentro de uma lógica mercadológica, muitas escolas entram nessa lógica, né? Então, estão vendendo aí
cursos de robótica, de computação, de inglês, já para as crianças. Mas eu entendo o que você fala aqui na educação infantil, né? Talvez é um espaço, mesmo porque a criança, ela, por mais estruturado que a escola, a família, proporcione à criança, eu acho que ela arruma, ela cria fissuras nessa estrutura, né? E ela está se relacionando com o mundo a todo momento nessa relação corpo e mente, né? Acho que essas coisas não estão separadas. Então, eu acho que eu trouxe esse exemplo, quando meu filho ganhou um patinete, os adultos insistiam ou ensinar a forma correta de andar com o patinete, e ele estava a todo momento invertendo, né, como se fosse uma pipoqueira ali rodando, né, ao contrário, e nem sei o que ele estava fazendo, mas ele insistia em usar de uma outra forma. Então, as crianças, elas driblam essa formalidade, né, que muitas vezes o sistema tenta colocar. E há uma tendência de, conforme essa educação, né, passa nessa dimensão de ensino, né, o ensino fundamental, o ensino médio, dentro dessa lógica da modernidade, a gente vai deixando o corpo de lado e tem, historicamente, operado nessa dimensão racional, cognitiva, né? E que daí toda a dimensão criativa, né, experimental, lúdica, corporal, não cabe na escola, né? Não cabe nesses processos de ensino que têm sido desenhados, né? Então, por isso que o Marcos traz, embora é um tema, é uma discussão que nós estamos fazendo aqui no universo da educação infantil, a importância da corporeidade nessa relação com o conhecimento científico, né? É uma discussão urgente para a gente se pensar para toda a educação na relação aqui, né? Já que falamos nesse ambiente da educação científica. Acho que é isso. Só indo na mesma direção, né, do que a Carol colocou, João e demais aí, né? Eu penso no seguinte: vamos fazer um experimento de pensamento, né? Com relação ao que a gente vivencia, né, na educação. Pensem nos alunos do ensino médio, nos alunos das séries finais do ensino fundamental e até nos alunos universitários, né? Todo mundo lá sentado na cadeira, ouvindo a explanação do professor, fazendo os exercícios teóricos, né? Se preparando para as provas e tudo mais. Então, a gente sempre olha para isso e reconhece que não é a situação ideal do ensino de ciências. Mas pensem tudo isso sendo feito com crianças, né? Com crianças no ensino fundamental e, na educação infantil. Vamos imaginar, então, que a gente pudesse tirar a educação infantil desse cenário, porque na educação infantil, então, nós tivéssemos aí um grau de liberdade maior e verificássemos menos as crianças sentadas lá na cadeira, ouvindo a professora e tudo mais. Mas vamos pensar nas séries iniciais do ensino fundamental, nas escolas que nós temos, com 35 alunos, né? Crianças, 30 crianças em sala de aula, sentadas numa cadeira, sem nenhum aparato prático, né? Não podendo fazer barulho, não podendo sair correr no corredor, não atrapalhando as outras disciplinas e a professora escrevendo na lousa. Gente, a partir de tudo isso que a gente está conversando, assim, esse cenário fica mais assustador ainda, né? Quer dizer, o diagnóstico que a gente acaba fazendo dessa situação é mais ainda dramático, né? Então, eu diria que de todas as faixas etárias, né, de todos os problemas que a gente enfrenta
da educação em ciências, né, nas diversas faixas etárias, o mais dramático é o das crianças, né, porque elas estão mais desajustadas a esse sistema escolar, né, que não permite, por N motivos, que elas se movam, né, que elas tenham a sua corporeidade contribuindo no processo de construção dos seus conhecimentos sobre várias coisas, inclusive sobre ciência, né? Agora, teve uma questão aqui, né, que foi colocada pela Morgana, né? Não sei se você viu, Carol, existe um conflito entre o experimento mão na massa e o experimento mental. Essa é a grande questão, né? Por isso que a Constance Camille e o pessoal do construtivismo, e eu acho que isso também é válido para o pessoal do mão na massa, que também tem uma raiz assim, um pé ali também no construtivismo, né? De uma forma, eu diria, mais empírica, talvez, mas também tem lá o seu pé nesse construtivismo. Tudo vai depender da mediação do professor, né? Quer dizer, a ideia de que as crianças iriam, que manipular basta, que elas vão descobrir as coisas por elas mesmas, né? O que nós chamamos, né, no pensamento do Dewey, né, do escolonovismo, do Dewey, de método da redescoberta, né? Bastaria a gente entregar os materiais certos para as crianças e elas, então, por meio, aquela coisa de pôr a mão na chama da vela toda vez, né? Não, né? Por meio da mediação do professor, né? Das atividades, é preciso, então, mediar no sentido de que a gente articule essa elaboração corporal, né? Ela seja, vamos dizer assim, um repertório, né? A constituição de um repertório para uma futura sistematização, né, desse conhecimento que não vai se dar nessas séries iniciais, inclusive, né? Aí depende né, das perspectivas mais socioconstrutivistas, mais construtivistas, né, piagetianas, vamos dizer assim, mas o fato é que não se trata pura e simplesmente de não fazer nenhum tipo de mediação, né? E aí a gente já comentou aqui sobre a natureza da criança, né? A criança como um ser imaginativo, numa perspectiva vygotskiniana, vamos dizer assim, do socioconstrutivismo, eu lembro até que a Carol comentou que a gente não está idealizando, né, essa natureza da criança, né, como se a criança tem assim uma natureza específica dela, a partir da qual ela brota, né, como, né, por ela mesma e vai passando por estágios de desenvolvimento e tal, né? O Vygotsky, né, num livro dele que se chama A Imaginação e o Conhecimento na Infância, ele vai dizer que essa ideia, né, de que a criança é um ser mais imaginativo do que o adulto, ele vai relativizar um pouco, né? Ele vai dizer, olha, o adulto também pode contribuir para a própria construção da imaginação da criança, né? Não é que assim nós não podemos intervir junto à criança porque nós estamos tolhindo a imaginação da criança. Não é por aí, porque aí nós estamos imaginando que essa imaginação da criança é algo que nasceu genético com ela, né? Uma imaginação que brota assim. Não, essa imaginação ela também se constitui na interação social, né? Na interação com o adulto. Então, é uma troca, né? E é claro que essa troca, como a Carol colocou, tem que ser feita com a criança em respeito, né, ao desenvolvimento da criança e não, né, num processo de achar que nós temos que educar a criança, educar a imaginação da criança, né, de uma forma assim unilateral, né?
sem que a criança também nos eduque, né? Acho que essa que é a grande questão, é uma interação de âmbitos distintos, né? Mas que é possível, né? De alguma forma, ela é possível, né? Então, é um pouco isso que eu queria estar colocando. Marcos, só a gente não precisa desenvolver, mas essa sua fala também me lembrou algo que me chama muita atenção, principalmente em trabalhos de mestrado e doutorado, que eu participo de banca, a afirmação de que a criança é curiosa por natureza, né? Eu acho que é o que você traz, assim, essa imaginação por natureza. A criança é curiosa por natureza, né? É parte dessa ideia de uma naturalização, de uma essência de criança, né? E essa curiosidade é uma relação com o mundo, para com o mundo, a partir dessas interações que se dão entre crianças, crianças, adultos, a cultura onde ela está inserida e toda essa cultura com a qual ela pode criar. Então, falar que a criança é curiosa por natureza é naturalizar e igualá-las, né? Assim, como se todas fossem, então, né? É uma afirmação perigosa, né? Eu vou agora, olha só, a ideia era, na sequência, abordar o texto do Freire. Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou abordar o texto do Freire, não vai dar tempo, né? Fica para vocês lerem, e na semana que vem, eu acho que a gente pode começar com algum comentário sobre o texto freiriano, né? E aí vocês vão ver que no final, mais ou menos a metade para o final, o texto está falando sobre a ideia do corpo consciente, né? Que nada mais é do que a perspectiva de que o corpo sabe também, quer dizer, nós desenvolvemos esquemas corporais que não estão necessariamente conscientizados, né, mas que são acionados em momentos específicos, e daí, então, o Paulo Freire defender que o conhecimento popular, né, ele também é metódico, né, no sentido de que ele produz métodos para resolver situações práticas. O que o Paulo Freire vai dizer, que é onde que começa uma diferenciação entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, é que o conhecimento científico, além de metódico, assim como o popular, ele é sistemático, né? E talvez o conhecimento popular não seja tão sistemático, né? As pessoas não estão tão preocupadas em estabelecer relações, né? Em caracterizar, conceituar, né? Então, nesse sentido que há uma distinção. Mas essa ideia, né, do corpo consciente é aquela ideia, né, do corpo como da técnica corporal, né, que as gerações educam as outras gerações, né, para não precisar, inclusive, passar a mão na chama da vela, né? Quer dizer, isso né, em algumas coisas vão ser necessárias que sejam vivenciadas e outras não, né? Quer dizer, a ideia da reinvenção da roda vai contra a ideia que eu coloquei antes do efeito catraca. O efeito catraca justamente seria a não reinvenção da roda por cada um de nós, né? Quer dizer, a cultura, ela justamente seria esse processo de acelerar esse processo de giro da catraca, vamos dizer assim, né? Por meio da cultura, do conhecimento acumulado, do conhecimento sistematizado e do conhecimento que se veicula, né? Entre aspas, que se transmite por meio da educação. Então, agora, já que a gente não vai falar do texto, e assim, só para vocês não ficarem com aquela sensação de que eu fiquei perdido no tempo e no espaço, né? Porque eu falei que eu ia citar aqui ia continuar aquelas historinhas, né? Nós temos aqui, eu falei do professor do Delisoikov e do Angotti, né? Então, eles são autores também de um livro de ensino de ciências famoso, né? Que eu estou procurando aqui justamente para mostrar para vocês, né? Que é esse aqui,
o ensino de ciências, fundamentos e métodos, né, que vocês vão ver aqui, do Delisokov e do Angotti, e também da professora Marta Pernambuco, que foi professora durante vários anos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que também, na sua tese de doutorado, abordou questões aí, né, da educação em ciências a partir do referencial do referencial freiriano. Ok? Então, só para não ficar perdido isso, né? Falei que eu ia continuar mencionando algumas coisas, e essa é uma das coisas que eu ia mencionar. Bom, agora eu vou virar a câmera para um experimento, né, que a Constance Camus propõe no seu livro, né, das atividades de conhecimento físico, e vamos olhar para esse experimento, né? Obviamente, eu não tenho uma criança aqui, e então eu também vou, mas eu, na medida em que fui construindo esse experimento, tive que passar por alguns processos de articulação entre esquemas corporais e raciocínios, né, que eu vou dividir com vocês. E aí, então, a gente pode fazer a devida transposição dessa ideia para o contexto das crianças, ou depois, né, sei lá, ler os relatos aqui da Constance Camus no livro dela. A Constance Camus, inclusive, faleceu, né? Ela esteve no Brasil em 2011, na Unicamp, e aí ela ia voltar em 2012, mas nesse período ela faleceu, então já é falecida. Deixa eu virar a câmera, vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Fazer um giro aqui nessa câmera. Ah, espera aí. Deixa eu girar a câmera, não preciso girar o tripé, meu Deus. Olha só. Então, vocês estão vendo aqui, não sei se é possível a gente ver tudo de uma vez, né? Mas o que eu fiz aqui? É aquele famoso experimento de correr a bolinha por um trilho, né? E, no caso, as bolinhas podem ser diversas, né? De diversos modelos aqui, mais pesadas, menos pesadas, maiores, menores. Então, também tive que fazer um teste aqui com diversos tamanhos de bolinhas, né? E o material, né, para construir o trilho, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse trilho, ele foi construído, né? Você compra isso em casas de materiais elétricos de construção. Esses caixilhos, né, são para você colocar na parede quando você quer fazer instalação elétrica externa. Então, o que acontece? O fio é colocado dentro, né, do caixilho, aí tem uma tampa, né, e você gruda na parede, para o fio não ficar aparente. Tá? Então, o fio vai dentro desse... Né, ele tem um perfil, tá vendo? Olha, esse perfil de uma calha, o fio vai aqui dentro, e aí você fecha, né, tem a tampa, e essa fita azul é um adesivo que você gruda na parede. Então, veja, uma vez que o caixilho tem esse formato, né, como se fosse uma viga em U, né, a gente pode colocar a bolinha para correr, né, sobre o caixilho, né? E a ideia é que a bolinha não vai correr dentro do caixilho, né? A bolinha vai correr aqui em cima né, vamos dizer assim, né, dessas extremidades em U aqui do caixilho. Então, aí a gente já tem que pensar, tem que ser uma bolinha grande, né? Porque ela vai ficar em contato com o caixilho apenas nesses dois pontos onde ela é apoiada, né? Aí eu construo aqui as rampas, né, com diversas inclinações. Então, o que a Constance Camus propõe é que as próprias crianças façam os seus circuitos, né, com esse material. E a partir do momento que elas fizerem os seus circuitos, eu vou ter que tirar a câmera do tripé para poder mostrar melhor para vocês. Espera aí.
Não passem mal aí com a tremedeira. Pronto, saiu. O fio também não é muito extenso. Deixa eu tirar essa câmera daqui. Vou colocar o tripé para cá. Então, olha só, aqui nós temos, né, a trajetória aqui do caixilho, né? E aí eu fiz um circuito onde vocês estão vendo que eu lanço a bolinha, né, de um ponto mais alto, ela vai descer pelo caixilho aqui. É difícil eu localizar aqui, né, e, ao mesmo tempo, mostrar para vocês. Olha lá, tá vendo as inclinações? Chega ali na extremidade, eu fiz uma curva com o caixilho, então ela vai descrever a curva e vai descer. Só que aí tem várias variáveis para eu manipular aqui. Por exemplo, se eu jogar uma bolinha não adequada, né, ela pode não fazer a curva, ela sai pela tangente, então eu preciso achar uma bolinha que a velocidade dela, né, que a massa dela não seja muito leve, não seja muito pesada, porque aí ela vai ter uma inércia grande e vai tender a continuar o seu movimento na curva, não vai fazer a curva. Se eu colocar uma bolinha muito leve, aí ela tem uma inércia muito pequena, ela tende a parar no meio do caminho. Eu tenho que construir a trajetória com inclinações tais, né, que eu vá regulando a velocidade da bolinha para que ela consiga, né, subir determinadas inclinações, né, e não pare no meio dessas inclinações para que ela consiga terminar efetivamente o circuito. Então, depois de eu pensar em todas essas variáveis que envolvem, né, esquemas, aí, vamos dizer, né, teóricos e práticos, eu vou lá e jogo a bolinha. O problema é que vocês não estão visualizando, né, ao mesmo tempo todo o circuito. Eu preciso ver se eu afastar a câmera um pouco mais, vocês vão conseguir, acho que agora melhorou um pouco, né, para vocês conseguirem visualizar o circuito, ou a curva que eu falei que eu fiz lá. Então, vamos focalizar nesse ponto da curva, para ver se a bolinha consegue fazer a curva. Por exemplo, eu vou jogar uma bolinha de gude que é pesada e grande. Vamos ver o que acontece ali na curva, né? Caiu no chão, ela não fez a curva. Tá? Agora, eu vou pegar uma bolinha que eu encontrei aqui na minha casa, não tão grande, não tão pesada quanto essa primeira que eu lancei. Conseguiu fazer a curva e terminou a trajetória. Então, obviamente, eu estou fazendo aqui muito rapidamente, mas para eu chegar nesse circuito, eu tive que fazer, né, estudar qual a inclinação adequada, escolher a bolinha adequada, e por aí vai. Né? Então, isso envolve esquemas, né, como a Constance Camille coloca, atividades de conhecimento físico, que envolvem relacionar variáveis práticas, né, com ações sobre os objetos, reações desses objetos às ações e sistematizações, vamos dizer assim, em esquemas corporais que as crianças, então, desenvolvem para que futuramente, vamos pensar assim, elas tenham um repertório a partir do qual a gente vai construir, né, vai sistematizar conceitualmente a ciência. Ok? Então, essa é a ideia proposta pela Constance Camille. Da mesma forma, ela propõe que sejam realizadas, né, com as crianças esses circuitos, vamos chamar assim, hidráulicos. Né? Se vocês observarem aqui, eu montei na vertical um painel com uma mangueira transparente e eu lanço daqui do alto a água, né? Eu coloquei aqui um recipiente com água para lançar
aqui do alto, e a ideia é que, né, a água vai percorrer o circuito. Veja que não há nenhum ponto nesse circuito que esteja mais elevado do que o ponto de onde eu vou lançar a água. Então, pelo princípio, né, dos vasos comunicantes, a gente espera que a água vai fazer todo esse circuito e, no final das contas, olha só, depois de fazer o circuito, a mangueira vai terminar dentro desse recipiente, a água vai cair aqui, ok? Bom, aí eu precisaria lançar a água, eu vou gravar um vídeo, né? Não vai dar para fazer isso agora, porque eu tenho que segurar a câmera e lançar a água, e não é tão simples assim. Por quê? Porque quando eu jogo a água dentro desse cano transparente, tem aquele problema, né, de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, então a gente tem ar e aí tem a água, então dá uns problemas, né? Vamos dizer assim, hidráulicos, hidrodinâmicos, né? Que a água não necessariamente percorre todo o circuito. E o interessante é que no livro da Constance Camille, ela trabalha justamente com esses percalços, né? Então, trabalhando com mangueiras, água e com a existência do ar, as crianças vão explorando várias atividades envolvendo, vamos dizer assim, esse princípio dos vasos comunicantes, sem que isso seja explicitado para as crianças. Quer dizer, o objetivo não é que as crianças desenvolvam, né, a noção aí do princípio dos vasos comunicantes, né, das pressões iguais a uma mesma altura, e, portanto, né, a água vai percorrer todo o circuito, se terminar na mesma altura de que foi lançada, mas ela vai testar várias hipóteses, né? E vai realizar várias atividades, vai poder observar os resultados dessas atividades por meio da mediação do professor, né? Vai poder sistematizar, construir esquemas corporais, então, que estão relacionados à observação desse comportamento da água dentro dos dutos, né? Sejam esses dutos a mangueira, seja um funil, né? Como usar o funil, seja através de diâmetros diferentes, né? Água dentro de uma garrafa, água dentro da mangueira, e por aí vai. Então, no livro da Constance Camille, né, ele apresenta aí várias atividades feitas com as crianças, inclusive ela propõe algumas atividades com material reaproveitado, vamos dizer assim, de materiais, né, que a gente compraria prontos, entre aspas, e que nós destinaríamos ao trabalho com as atividades de conhecimento físico, né? Agora, no momento, não vai ser possível também, né? Não vou usar ali o jogo, mas no livro dela também ela vai trabalhar com alguns desses materiais. E, por último, ela vai propor alguns materiais que as próprias crianças possam construir elas mesmas, né? E uma vez que elas construam, elas vão poder operar, vão poder observar as reações desses materiais, as ações delas, e a partir daí construir esquemas, né, corporais, vamos dizer assim, relacionadas aos fenômenos que elas estão estudando, que o professor está mediando nas aulas de ciência. Ok? Então, em linhas gerais, esses dois exemplos aqui é uma tentativa, né? Ainda vamos voltar aqui na questão da Morgana, como a mão na massa e a proposta dos experimentos, né, de pensamento ou da construção do pensamento mais formal se daria no contexto da proposta piagetiana, né, da proposta de atividades reflexivas, né, da educação em ciências com as crianças. Eu vou novamente colocar aqui a câmera, né, no meu tripé para que a gente possa, então, finalizar. Carol, você quer aproveitar enquanto isso e falar alguma coisa aí? Não estou ouvindo, Carol, você está fora do...
Pronto. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. O Ernesto está perguntando o nome da autora ou do livro. Eu acho que é o da Constance Camille. Sim, o livro que eu estou citando a todo momento é o livro da Constance Camille, Atividades de Conhecimento, o Conhecimento Físico na Educação Pré-Escolar, Implicações da Teoria de Piaget. Ou um mais recente, né, caso... É um livro antigo esse, né? Bastante Exatamente, conhecido. é Um dos livro anos bem 80, né? antigo. Isso, com Esse base aqui na foi publicado Piaget. mais recentemente, é a mesma proposta, só que, no caso, não envolve aí os circuitos hidráulicos, né? Envolve apenas os circuitos com as trajetórias ali, né? Que eu chamei de as canaletas, vamos dizer assim. Então, basicamente, toda a proposta do livro é em cima disso. Bom, a nossa ideia não é propriamente... Bom, a gente aqui no curso está trazendo vários campos de conhecimento, né, em relação à educação em ciências aí para as crianças, né? Não necessariamente a gente está apontando para um referencial A, B, C ou D, ou falando que esse é o melhor, que esse é o pior, né? Acho que a gente está fazendo ali um apanhado de vários referenciais, né, teóricos para o trabalho com educação em ciências e educação em física para as crianças. Ok? Muito bom. A Morgana está igual o Piaget. Ela tem 2 crianças e fica lá apresentando algumas ideias físicas e observando como eles respondem. Legal, Morgana. E as crianças têm que observar como os objetos respondem à ação delas. A mediação está em justamente você, né, orientar, né, a criança, contribuir para que a criança observe a reação dos objetos à ação delas, né? E, a partir daí, possa estabelecer, então, relações entre ação e reação dos objetos. E isso é o que vai ajudando a construir esses esquemas corporais, né? Que futuramente vão se transformando em esquemas, né, cognitivos também, né? E justamente aí que vem, né, mais, vamos dizer assim, mais adiante o conhecimento científico e vai sistematizando essas diversas vivências, né? Vamos dizer assim, vivências de uma certa forma reflexivas, né? No contexto da infância, né? Uma reflexão no contexto da infância, que não é a mesma ideia, né, da reflexão no contexto do adulto. Maravilha. Nós estamos chegando ao fim. A Esther Souza vai precisar sair e ela quer ser inserida no Classroom. Para isso, Esther, a gente precisa do seu e-mail. Eu não sei se ela já saiu ou não, mas senão a gente anota isso. Então, fica o aviso para todos. Quem no primeiro dia não chegou a tempo ou perdeu essa informação, a gente tem um Classroom do grupo, né? Que a gente posta os materiais e de interação nossa aqui durante a semana, mas para isso a gente precisa que vocês disponibilizem aqui no chat o e-mail de vocês, e daí a gente insere isso. Ou melhor, Carol, mais uma vez eu vou deixar o meu e-mail, a pessoa manda o e-mail dela para mim, né, e eu insiro. Tá? Legal, pode ser também. Porque a Esther já saiu, eu vou anotar, semana que vem a gente começa com essa observação novamente. Mas, então vamos... Júlia, por favor, manda o seu e-mail, né? Porque Isso, agora eu não vou poder Júlia, copiar o imediatamente. Evaldo e Oi. a Tércia. Desculpa, é que são 3. A Júlia, o Evaldo e a Tércia, por favor, enviem os e-mails para o e-mail do Marcos Leodoro. Isso, para ficar mais organizado aí, porque senão a gente termina aqui a conversa, fecha e pede o chat. Exatamente.
Isso, né? não dá tempo Aí de não dá tempo, isso. copiar e colar. vamos dizer Insere assim. vocês. Maravilha. E daí eu anoto aqui para a semana que vem, porque a Esther, pelo jeito, já saiu, ela avisou que estava saindo, a gente perde o contato dela. Certo, pessoal? Maravilha. Eu vou tentar, né, fazer um registro dessas atividades que eu mostrei aqui com maiores detalhes, né, e postar também lá no Google, né, Drive, o arquivo, tá bom? Maravilha. Ou no Classroom, depende, Sim. né? Fica lá. Então, legal, pessoal. Eu tinha mais algo também aqui a dizer, mas vou guardar para a semana que vem, que eu acho que cabe também a semana que vem. Eu guardo para a gente não se estender muito. Boa semana. Foi ótimo. Obrigada, Marcos. Adorei. Vou fazer um painel desse aqui. Lá no banheiro do Vinícius. Tchau, gente. Boa semana. Valeu. Obrigada.